Bom dia, galera. Eu venho aqui gravar esse vídeo no dia de hoje para responder algumas questões de pessoas que ficam me perguntando Flávio, você tá indo na igreja? A minha resposta é sim, estou indo na igreja, porque a igreja somos nós, né? Por isso que eu estou na igreja. Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Isso é o que a palavra diz. Agora, se a pergunta for, Flávio, você está indo no templo? Não. Não por o seguinte, eu quero deixar bem claro aqui, explicar, que primeiramente o que salva a gente, não credo religioso que a gente segue, não é uma porta, não é quatro paredes, tanto que a palavra diz, Deus diz na palavra dele, não habito mais em templos feitos por mãos de homens, né? Então eu estou aqui para te responder. Primeiramente, o livro de João 3,16, ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção nesse texto. Para todos aqueles que nele crê. Eu conheço muitas pessoas que não vão na igreja, mas que crê. Eu conheço muita gente que nunca botou o pé dentro de um templo religioso, e primeiro que religião não salva ninguém, mas crê. Tem uma fé tremenda. É muito bem sucedido na área financeira, área espiritual, em tudo quanto é área da sua vida. Então, primeiramente, que as pessoas têm que entender: templo não salva ninguém. A igreja somos nós. E quando o livro de João 3,16, ele fala: e Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito por amor a todos nós, ele está dizendo assim, dessa forma: eu dei para todos, todos. Só que eu aprendi dentro da igreja que esse Deus era só para nós. E não é dessa forma. Hoje eu aprendo da maneira correta. Não adianta vir pastores querer dizer: irmão, se apostatou da fé, que não sei o quê, conversa fiada. Não adianta vir com esse tipo de conversa, porque isso não cola mais. Porque a verdade, ela aparece. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ela está falando vos libertará, muitas vezes é da mão de lobos, salteadores. Viu? Então eu penso dessa forma. Aprendi durante muitos anos dentro da igreja que Jesus, ele veio só para nós. É os crentes que estão dentro da igreja lá que está salvo. E não é o que a palavra... Eu vou pela palavra, eu não vou pelo que pastor disse. Eu vou pelo que está dentro da Bíblia. Quando está dentro da Bíblia dizendo assim, que ele deu a salvação a todos que nele crê, ele está falando a todos. Ele não está falando a salvação é só para aqueles que estão indo num templo. Vamos lá. Deus é honrado. Na sua santidade tem palavra, né? Então, vamos entender assim. Se eu falo assim para você, eu dei isso aqui para você. Eu dei. Da mesma maneira que Deus falou ali que deu. Eu dei essa carteira para você. Tem como eu te dar essa carteira e depois eu chegar em você e falar: eu te dei, mas tem alguns critérios. Peraí. Então, se você deu e você está falando que tem alguns critérios que eu preciso seguir para receber essa carteira, então você não me deu. E pelo que eu saiba, Deus, ele não é mentiroso. Se ele falou que deu, ele deu. E se ele falou assim: olha, eu dei a salvação para todos aqueles que nele crê, não há uma palavra dizendo para todos aqueles que vão na igreja. E primeiro, que igreja somos nós, ou seria a todos que vão no templo. A palavra não fala dessa forma. O crente é o ser mais egoísta que tem. O povo que vai dentro da igreja é o povo mais egoísta que tem. Porque eles na concepção deles, eles ficam felizes em ter, no seu entendimento, eles têm uma alegria de saber que as outras pessoas que não vai lá dentro da igrejinha, no mundinho deles, não vai para o céu. Eles passam... Quantas vezes eu mesmo fiz isso? Passando para a igreja, olhar assim e dizer: esse povo aí tá tudo aí no mundão, não vão pro céu. Achando que Deus veio só para mim. Simplesmente pelo fato de eu ir em um templo, ficar levantando a mão e tal, e achando que Deus é só para mim. Você tá entendendo? Quando que Deus, ele não é só para mim. Isso não é escolha que a igreja, que o povo que vai nos templos faz, de achar que Deus é só para eles. Não.
Deus é para todo aquele que nele crê, é o que a palavra está falando. Não adianta. O povo vem dentro das igrejas aí, essas igrejas estão servindo para quê? Ai, irmão, se apostatou da fé, que eu sei que muitos vão falar aí. Não adianta, porque eu conheço a palavra. Não sou burro, viu? As igrejas estão levando o povo, sabe o quê? Vamos supor, quando Jesus morre na cruz do Calvário, vem sobre a terra algo chamado a graça de Deus. Graça de Deus significa favor imerecido. Significa, em outras traduções, favor sem merecimento. Você entendeu? É algo que eu não mereço. Agora, veja só uma coisa, preste atenção numa coisa. Eu vou todos os dias para um templo para tentar merecer aquilo que é imerecido. Como que história é essa? Como que isso funciona? Eu ir tentar merecer aquilo que é imerecido, e pior ainda que quando eu tento fazer isso, tentar merecer aquilo que é imerecido, eu estou anulando o sacrifício de Jesus, porque eu estou tentando fazer por merecer. Na época da lei, só subia quem era bonzinho, quem fazia tudo as coisas certinho, quem andava tudo certinho. Época da graça. Já não se aplica mais dessa forma. Não que isso daqui é desculpa para ninguém sair por aí fazendo o que quer. Mas a época da graça não é como a época da lei. A época da lei, escreveu, não leu, o pau comeu. O negócio era terrível. Só que Deus, ele viu, ele conhece o homem, ele que nos fez. E ele viu que o homem não suportaria. E tanto que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque ninguém conseguia bater a lei. Moisés não batia a lei, Abraão, todos pecaram, todos erraram. Então teve que vir Jesus. Aí Jesus vem para poder tirar o peso da lei de cima de nós. Ele tira o peso da lei das nossas costas, porque a lei pesa, é doída e ninguém consegue cumprir. Esse santarrão que fica arrotando santidade, que diz que eu sou santo, que santo, que santo. Conversa fiada, a própria Bíblia desmente você. A Bíblia fala que os fariseus, que era dessa forma, que tinha esse mesmo comportamento que o povo que vai nos templos hoje tem, o mesmo comportamento. É o mesmo comportamento, só nós vamos para o céu. E deixa que Deus estava desaprovando as obras desse povo, dos fariseus, que achava que só eles iam subir. E até o próprio Jesus, eles questionaram a Jesus. Na hora de comer lá, chegaram para Jesus e falaram assim: você não vai lavar a mão com aquele monte de santidade que não existia? Tudo que nem um sepulcro caiado. Assim mesmo é o povo dentro da igreja. Eu tive mais de 20 anos dentro de uma igreja. Eu sei muito bem o que é. É um que não fala com o outro lá dentro. É um que olha para a cara do outro e não suporta o outro. É uma mentira, engano. Até pessoas hoje que eu encontrei, da época que eu ia na igreja, chegou em mim e falou: a hora que tu ia cantar lá na frente, eu cheguei a ver pessoas que falavam: credo, lá vai aquele cara cantar. É isso? Vocês acham que é isso que Deus ele quer para a vida de vocês? Se examine. Um por um, vocês acham que é isso? É essa falsidade, esse engano, essa mentira que vocês acham que isso daí é servir a Deus? Que o amor não seja fingido, que a palavra fala? Então eu prefiro hoje estar aqui, fazendo a minha oração em casa, em paz, quietinho no meu canto, do que estar indo nesse meio, no meio de um ninho de cobra, que estão pegando a lei e jogando nas minhas costas, sendo que eu não preciso levar a lei. Porque maldito, diz a palavra, é aquele que vive pela lei. Esse papo de dízimo, tudo conversa fiada, tudo da época da lei. Ah, mas só para você ter um entendimento aí, abra teus olhos. Na época do dízimo, primeiramente, era mantimento. Leva mantimento lá no templo para tu ver se eles querem. Não era dinheiro. Ah, mas não tinha dinheiro na época. Tinha. Eu te provo isso, que tinha dinheiro na época. E por que que Deus não permitiu que fosse dinheiro? E outra coisa, hein? Era só para a tribo de Levi. Você é da tribo de Levi? Jesus é da tribo de Judá, ó. Jesus, tribo de Judá. Enrolando o povo, enganando, mentindo pro povo. Tudo, por causa disso daqui, ó. Mas, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando ela fala vos libertará, é da mão desses lobo enganador.